O programa Quarta Dimensão se encontra na telinha da TV Vila Velha. A TV que a nossa gente vê. Alhures, me surpreendi com a expressão de triunfo de pregador na televisão, sugerindo que a profecia de Jesus se confirmava em sua pessoa. A profecia é a seguinte: fareis as obras que eu faço e maiores ainda. Audácias à parte, meus amigos. Eu me perguntei, será que este gajo sabe que Lázaro fora sepultado há 4 dias, quando Jesus o ressuscitou? Será que ele está se considerando igual a Jesus? Ou superior até, veja só. Outra coisa, amigos, dizem os adeptos de única vida que depois do juízo final a terra será queimada e ficará vazia, habitada apenas por demônios. Como todos sabem que os espíritos irão para o paraíso e outra parte para o inferno, onde os milagreiros encontrarão Lázaros para ressuscitar? Faço pergunta porque teólogos pregam breve volta de Jesus. Sem reencarnação, meus amigos, eu não vejo campo para explicação desta passagem. Bons amigos colaboram através das câmeras para gerar som e imagem. Com eles na técnica temos certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será: nele vivemos e existimos. Em hospital de Zimbábue, a paciente já fora colocada na maca, com destino à sala de cirurgia. Médicos esperavam, apetrechados e prontos para início da intervenção cirúrgica. Nessa altura, a doutora Rebecca Bingham passou por eles, devagar, e manteve demorado olhar sobre a paciente. Embora nunca tivesse visto a mulher, nem sua ficha médica, algo passou pela cabeça da médica. Espécie de aviso a forçou intervir. Eu senti que deveria examinar a paciente antes que chegasse à sala de cirurgia, desabafou Rebeca. Por incrível que pareça, o alarme revelou-se verdadeiro. Foi detectado sopro ou fluxo de sangue anormal no coração, possível sintoma de estenose da válvula mitral. Tal síndrome não admite o uso de anestésicos. Cirurgiões alertados, intervenção cancelada. Exames feitos posteriormente confirmaram os graves riscos de que a enferma se livrara, pela constatação da doutora Rebeca. Curiosos, os cirurgiões pediram esclarecimentos. A intervenção da doutora Rebeca surpreendeu todo mundo, e tinha que ser assim mesmo. Não passou de pressentimento, ela disse, modestamente. Timothy Wilson, autor do livro Estranhos a Nós Mesmos,
acredita que estes pressentimentos são sugestões do inconsciente adaptativo. Afinal, o que será este inconsciente adaptativo, eu pergunto? O próprio Timothy responde: o inconsciente adaptativo é mecanismo do cérebro que processa e classifica informações, deduzindo suas causas, sem que a mente perceba. São estes poderes ocultos de percepções que permitem discernirmos coisas invisíveis. Tomando o seu caso da doutora Rebeca, indícios já existiam no âmbito da sua mente consciente. Ela já tinha noção daquilo que estava dizendo. Ela já constatara que a estenose da válvula mitral ocorria com frequência bastante insistente na África, e aquela mulher era da África. De repente, algo indefinível atraiu a atenção. Sentirmos pressentimentos jamais será bicho de sete cabeças. Eles acontecem no cotidiano dos viventes. Embora designados de formas diferenciadas, voz interior, instinto animal, percepções extrasensoriais ou sexto sentido, o significado é sempre o mesmo. Alguns os consideram meros palpites fora de contextos. Segundo Gary Klein, especialista em psicologia cognitiva, porém, eles asseguram que a mente possui poderes. O Dr. Gary Klein estudou as pessoas obrigadas a tomar decisões inadiáveis, como bombeiros, enfermeiros de UTI, militares e também outros dos mesmos ramos. Num desses repentes, por exemplo, o oficial bombeiro se salvou, ele e seus homens, de fatal mergulho do grupo em fogaréu sem retorno. A equipe combatia incêndio numa cozinha, mas ao invés de diminuir o fogo crescia cada vez mais. Foi quando ele comandou todos para fora rapidamente. Quando alcançaram distância mais ou menos considerável, depois da retirada com pressa, ouviram um estrondo do piso da cozinha, onde eles estavam, despencando no fogaréu. Vejam só, meus amigos, mais alguns segundos e teriam caído no porão, onde se concentravam as chamas mais volumosas. O Dr. Klein identificou a reação do tenente como processamento subconsciente de lembranças antigas. Embora chamas visíveis ainda não demonstrassem, o bombeiro estranhou o excessivo calor que os atingia. Foi o ponto exato em que ele entendeu que a coisa estava se complicando. Aquilo fez soar alarme em seu subconsciente. E ele não perdeu tempo conjeturando. Retirada estratégica faz parte integrante da guerra. A intuição funciona em duas etapas: ligação e verificação. Primeiro, selecionamos lembranças que nos conduzam até certo padrão nosso conhecido.
Em todo o tempo, nossa mente inconsciente permanece à espreita, pronta para a luta. Situação anormal, até mesmo do tipo aumento de batimentos cardíacos, vira geratriz de cautela. Cuidado, você pode estar se encrencando. Mesmo na ausência de algo ameaçador, o nosso radar interno segue de antenas ligadas, algumas vezes até mesmo contra a nossa vontade. Porque o corpo, às vezes, desobedece àquele que está dentro dele. Ana Ingram era garota levada que voltava da escola com escoriações, depois de brincadeiras exageradas com as amiguinhas. De repente, todavia, algo chamou a atenção de sua mãe, Lea Ingram. Dizendo-se indisposta, Ana não quis ir à escola naquele dia. A mãe pressentiu o motivo oculto e insistiu com a filha, e de repente ela teve que lhe contar a verdade. Pressionada, a garota confessou que estava sendo maltratada por colega mais velha. Por sorte, a mãe sintonizou aquela preciosa voz interior que nos indica certas coisas ocorrendo. Bastou visita aos diretores da escola e tudo ficou resolvido. Valeu a pena que Dona Léa mantivesse sintonia com este mundo escondido no corpo, na alma e no espírito. Forças incomensuráveis se escondem neste aglomerado de vísceras, sangue, impulsos elétricos e forças invisíveis que nos foram disponibilizados por Deus. Corpo, mente e espírito, cada vez mais aperfeiçoados pela evolução, sustentam esquemas que garantem a excelência do nosso futuro. Afinal, o próprio Jesus profetizou: fareis as obras que eu faço e ainda maiores. Percebam o quanto nos falta crescer para alcançar a plenitude que nos reserva o futuro. Ninguém esqueça que Jesus ressuscitou Lázaro, sepultado há 4 dias. Enquanto não o imitarmos, o vaticínio permanecerá como promessa ainda não realizada, por culpa da lentidão do nosso aprendizado. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site já está na telinha, esperando visitas. Ninguém deixe de acessar 300 e poucas palestras no YouTube e no Facebook Live TV PG. Dentre tais palestras, Jesus ordenou trabalho no sábado, vem provocando protestos. Como posso entender outro sentido se o mestre disse com absoluta clareza: levanta-te, toma tua cama e anda? João 5, verso 8. Isso significa trabalho, amigos. De minha parte, eu não desejo mais do que a verdade, somente a verdade. Na palestra explicamos tudo com riqueza de detalhes. Aos ouvintes que se manifestam pela internet, visualizando ou registrando apreço de todo o coração, eu envio minha gratidão. Muito obrigado.
Nossos agradecimentos também ao Fernando e ao Zube. Em seguida, o nosso tema: nele vivemos e existimos. Nesta altura, escutei a voz do Crispim dos Anjos me perguntando: Getúlio, esses recursos dos quais você fala são exclusivos para bons? Ou você vai me enganar outra vez dizendo que também pertencem aos ímpios? Meu caro Crispim, Deus entrega as suas águas vivas e outras benesses indistintamente para todos os seus filhos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele deseja nos preparar para o futuro. Será pertinente recordarmos palavras de Jesus: Deus faz chover sobre bons e maus, sobre justos e injustos. No que concerne ao Senhor, maus e bons são seus filhos. Maus e bons, todos eles são filhos de Deus. No que tange ao maldoso, no entanto, algo os alcança e diferencia, pela ausência absoluta de zelo e capricho, pelas fraquezas da condição humana. Perceba exemplo, Crispim. As águas vivas chegam do céu, revestidas de tamanha limpeza, que somente os anjos conhecem tanta beleza e tão cristalina água. O usuário terreno, preguiçoso, no entanto, tornará impuras as santas águas pela sua absoluta ausência de sadios critérios. Aqui está a diferença, na recepção. Conservar taça limpa garantiria água pura e saudável. Ele esquece limpeza e será surpreendido na mesa. Nos planos físicos e espirituais, falta de asseio revela insegurança. Pode ser a mais cristalina das águas, desde que passe por condutos poluídos, terminará impura. Qualquer um conhece essa circunstância. Jesus esclareceu nos evangelhos sobre escolhas que definem reações de justos e injustos diante de tesouros que os céus lhes entregam. Ele disse: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. O homem mau, porém, extrai coisas más do seu tesouro mau. Mateus 22, versículo 35. Palavras de Jesus. E isto não quer dizer que o quinhão entregue ao prevaricador seja inferior ao tesouro concedido ao melhor. O tesouro, é coisa valiosa. Porém, quem o recebe pode torná-lo bênção ou maldição. Da mesma forma que interpretei as águas vivas, poluídas na transferência para a vasilha do descuidado, também aqui acontece o mesmo. Vejam que o mestre usa a palavra tesouro tanto para o mal quanto para o bom. Este se serve do tesouro bom, aquele se abastece do mau tesouro. Tesouro celestial será sempre bom. As artimanhas do malvado, porém, podem torná-lo perturbação séria. O ímpio recebeu idêntico tesouro. Aqueles valores, no entanto, são utilizados com única finalidade:
o bem-estar, conforto e satisfação de alguém egoísta, que vive tão somente para seu próprio deleite. As moedas não rolam, as moedas permanecem enclausuradas no cofre para regalo e alegria de poucos. Este é o sentido do mau tesouro definido por Jesus. Aqueles valores nunca foram maus. Eles se tornaram escravizadores quando chegaram às mãos do avarento que os adora como deuses. Tesouro, invariavelmente, tem sido palavra que define benefícios. Ele perde significado altruísta, todavia, quando entregue a desalmado escravo de interesses pessoais. E isto confronta a liberalidade estampada nas primeiras linhas do quarto evangelho. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. João capítulo 1, versículo 9. Todo significa universalidade dos filhos de Deus. Cristo se entrega como doação perpétua, se alinhando ao lado do vivente, seja ele religioso ou não. O ateu é filho de Deus. E por que não receberá então a proteção divina? Vejam que o Evangelho não discrimina justo e injusto. O Evangelho repercute em todo o homem. Mas então por que mau tesouro? O Zé das Quantas quer saber. A diferença entre os dois usuários, caríssimo Zé, foi causada pela sujeira do invólucro. O Pai Celestial sempre nos oferece água limpa. Liturgias ou doutrinas não são exigências do Altíssimo, mas Deus abomina desleixo e falta de compostura. Não conseguiremos manter água limpa usando o copo sujo. Como já disse, explicamos, nem tesouro nem água são maus. Eles não são maus, eles se tornam maus. Todavia, os dois podem ser contaminados. O mundo está repleto de paranormais com faculdades acima de todos os parâmetros. Tem gente boa aí fazendo prodígios. Todos mereceram tais tesouros pela avaliação do Criador Supremo. A despeito da preciosa faculdade emprestada, muitos se perdem desorientados e confusos. Essa dádiva divina pode até mesmo gerar prejuízos. É aquilo que nós já dissemos. Os descaminhos da bênção, mal aproveitada, termina produzindo retrocessos. A água limpa terminará poluída. O bom tesouro, de repente, perderá o brilho. Se o problema é sujeira, argumenta o Zé das Quantas, triunfante. Bastará adquirirmos detergente forte no armazém da esquina. Eu considero a sugestão do Zé brincadeira. Isso aí só pode ser brincadeira. Afinal, estamos tratando de coisa séria. Ninguém encontrará detergente adequado para a higiene da alma. Não existe saponáceo espiritual nos mercados terráqueos. Jesus será confrontado por obreiros pelo avesso no juízo final. Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, e em teu nome não fizemos tantos milagres? E o Cristo, o juiz, lhes dirá: nunca vos conheci,
Afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Mateus 7, versículo 22. Palavras do Cristo. Jesus com certeza não estará negando o prodígio, porque este será sempre obra divina. Milagre vem das mãos de Deus, não é das nossas mãos. Está lá em Mateus 7, 22. Palavras de Jesus. Jesus com certeza não estará negando o prodígio, porque este será sempre obra divina. O Nazareno deplora isto sim, os métodos espúrios de aliciamento e a cobrança indevida de honorários. Dai de graça o que de graça recebeis, é o procedimento correto. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Alguém manifestou estranheza pelo tema de hoje. Nele vivemos e existimos. Eu respondi: a essência divina se espalha pelo universo, amigo. Bastará ocuparmos lugar no espaço e estaremos rodeados por ela. Não existe a menor possibilidade de ficarmos fora. Perceba que Paulo aponta até mesmo poetas gregos, fora do cristianismo, como adeptos e defensores desta doutrina, anteriores ao cristianismo. Atos 17, versículo 28. Quando Jesus revela: eu e o Pai somos um, fica bem clara a unicidade dessa energia. Quando a Bíblia aponta Elohim, Senhor no plural, como participantes da criação dos mundos, é afastada a hipótese de múltiplos deuses. Por quê? Porque a essência de Deus é uma única essência. Todos aqueles que participam da obra divina estão dentro desta essência divina. Não existe dois deuses, existe apenas um. Única energia foi responsável pela criação, envolvida pela coletividade dos Cristos planetários. Depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema. Nele vivemos e existimos. Ninguém desanime, porém, acreditando não existir solução para o imbróglio. Descobrimos maneira de fazê-lo através de obra científica chamada A Resposta do Relaxamento. O Dr. Herbert Benson é autor de best-seller que segue ensinando milhões de pessoas a meditar. Através de procedimentos singelos, os leitores realizam profilaxia das almas, distanciando-se de costumeiras amarras. O praticante atinge o bom tesouro disponibilizado pelo Cristo. Indo direto ao ponto, sem as complexidades da retórica, essas práticas nos familiarizam com o nosso bom tesouro, revelado por Jesus. Desde que o mundo é mundo, esta viagem ao além de dentro tem prevenido e curado vítimas de aflições. O Dr. Herbert Benson
com a resposta do relaxamento, tem conseguido reduzir pressão arterial, sanguínea, eliminar suas consequências. E o seu método altera a química cerebral, criando estado incomparável de sossego e confiança. Martelar continuado nas teclas de frustrações e de fracassos é o mal do século, amigos. O que nos incomoda, que será? Poderá ser o trabalho? Poderá ser o novo namorado da filha coberto de tatuagens? O temor do desemprego ronda famílias. Existem tantos problemas. Espectro sinistro das drogas químicas ameaça as portas dos casais, cada vez com maior intensidade e novas estratégias. A sociedade tem muito com que se preocupar e procura fórmulas de defesa e ataque. Qualquer luz que acenda no fundo do abismo, portanto, deve ser recebida com zelo e dobrada atenção. Poucos se encontram apetrechados diante desta guerra. Procurar maneiras de manter o equilíbrio em sociedade virada do avesso jamais será moleza, mas também não deve ser encarada como missão impossível. Não deve ser, não. Todos arcam gemendo e se lamentando debaixo de pesados fardos, e alguns são até derrubados do cavalo. Repetindo o estribilho de queixas, eu duvido que alguém resolva qualquer problema. E aqui aparece o busilis da questão, o perigo maior. A obsessiva fixação nos transtornos implode o raciocínio. Ruminando problemas como faz a vaca depois do alimento, não nos sobra tempo para buscar soluções. Terminaremos emparedados sem alternativas. Se a mente se torna vilã da nossa novela existencial, reabrindo feridas da alma, e isto nos obriga a neutralizar a mente. Se ela bloqueia a percepção intuitiva, teremos que botá-la para correr, dar volta inteira em cima do problema e fazê-lo desaparecer na amarra, colocar pedra sobre aquilo que nos aflige e esquecer que existiu aquele problema. Herbert Benson recomendou exatamente isto. E ele remata a sua opinião dizendo: com frequência, depois de esquecer o problema, ideia surge. A ideia está aflorando. De repente ela aparece. O Dr. Benson se tornou pioneiro num setor da medicina chamada mente-corpo. Tais pesquisadores estudam a correlação entre pensamentos versus enfermidades. O Dr. Larry Dossey, autor do livro As Palavras Curam, declarou que as pesquisas de Benson desencadearam um estudo bastante útil. Charlene Abrams se tornou exemplo desta paralela perturbadora. Ela teve problema sério para o qual não encontrava remédio. Aquilo bailava em sua mente, não lhe dando tréguas. Então ela montou estratégia para monopolizar seus pensamentos. Passou a ocupar as horas noturnas, fiando na varanda de sua casa, escutando cigarras cantantes e a música do vento. Charlene pisava nos pedais da roda, conduzindo fibras com movimentos ágeis.
repetindo cadência ritmada, seu corpo entrava numa espécie de piloto automático. Como planador, ela viajava sem rumo para onde o vento a levasse, gerando despreocupação absoluta e completa. Quanto ao local do desembarque, ela entregava aos sabores do acaso, sem escolha de sua parte. Ela não se preocupava com nada, isolou preocupações. Para ela, o que tinha realmente valor era velejar pelos mares da imaginação, sem especular sobre as consequências. Trata-se de experiência inteiramente zen, explica Charlene. Eu entro num estado quase fora da realidade. Sentada ali tecendo, minha mente vagueia e segue até onde seja necessário chegar. Quando Charlene parou de repisar o problema e colocou a fixação a correr, o impasse desapareceu. Ocupando-se inteira no ato de fiar, ela deu férias para sua mente. Libertou-se da obsessão e o milagre aconteceu. Apareceu solução mágica para o que ela considerava problema. A solução já existia lá no astral, meus amigos. A meditação e o relaxamento foram buscá-la onde ela se encontrava. E Charlene explica: tecer me proporcionou distanciamento dos extremos. Tecer funcionou como camada isolante. Meus medos foram mantidos longe. Benson argumenta que qualquer ocupação que nos force desligar da aflição será válida. Se você não está disposto a tecer, nem a meditar, experimente a oração, meu caro amigo. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. E nunca esqueçam sexta-feira, como nosso dia de encontro. A partir das 15h30 da sexta-feira, páginas da Bíblia e do Evangelho têm sido focalizadas na TV Vila Velha. Para sexta-feira já estamos elaborando o tema em idênticos moldes. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Nele vivemos e existimos. Existem variadas maneiras de alcançar o bom tesouro da tranquilidade e da limpeza interior. Você é o único responsável pela escolha, porque cada pessoa reage dentro de padrão diferenciado. Ouça Bach, cante em dueto com o seresteiro de sua cidade, escute qualquer tipo de música que lhe fale ao coração, caminhe devagar no meio de bosque com água se derramando através de bicas naturais. Mesmo tarefas prosaicas, como varrer folhas de grama ou dobrar roupa lavada, podem servir para gerar sossego. As religiões, infelizmente, não enfatizam Deus presente no interior dos homens. Tantas vezes ressaltado isto na Bíblia. O apóstolo Paulo repete com clareza: acaso não sabeis que o vosso corpo
é santuário do Espírito Santo, que está em vós, da parte de Deus. 1 Coríntios 6, verso 19. Aliás, verso 19. Percebam que tal entendimento se opera da parte de Deus. Este é o detalhe importante. Não são as religiões A, B ou C que proporcionam esta presença divina, mas sim a vontade do próprio Pai Celestial. É da vontade do Altíssimo que se concretiza essa interação do Criador e as criaturas. Isto já se encontrava em exposição no Velho Testamento da Bíblia. Porque assim diz o sublime, o qual tem o nome de santo. Eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com o abatido de espírito. Isaías 57, verso 15, Jeová falando. Muita gente confina a Deus em trono inacessível, e o próprio Jeová os desmente, declarando-se solidário e presente. Muita gente confina a Deus em trono inacessível, e o próprio Jeová os desmente, declarando-se solidário e bastante junto conosco. Outra vez citamos o apóstolo Paulo, agora no seu discurso de Atenas. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas disseram. Atos 17, versículo 28. Paulo se baseou na obra do filósofo estoico Cleontes, que viveu 3 séculos antes de Jesus. Também os poetas Arato e Píndaro, ambos anteriores ao cristianismo, se ocuparam dessa consoladora intimidade com o Eterno. Os chamados pagãos já defendiam ligação da criatura com o Criador. Se em Deus vivemos e existimos e nos movemos nele, conforme a afirmação de Paulo, salta aos olhos que a meditação sempre foi praticada. Em nosso entendimento, todas essas recomendações, ligadas ao bom tesouro, se encontram inseridas numa mesma pirâmide. Muitos viajam ao Japão, à China, ao Nepal e a outras civilizações antigas, em busca de novidades exóticas, principalmente do Oriente. Quando tais demandas se referirem ao bem-estar do ser humano, porém, o rumo preferencial se tornou evidente. Encontraremos tudo que conforta e edifica no grande além de dentro, aonde verdadeiramente se encontram todas as nossas preciosas reservas. Vejam só, meus amigos. A artista gráfica Lisa Guizara recebeu encomenda de publicidade de empresa de informática. Ela ficou dias e dias procurando ideia nova para o seu trabalho, mas percebeu que a sua criatividade estacionara no zero. Ela não conseguia nada suficientemente bom para entregar ao cliente. Tudo o que lhe ocorria não passava de lugar comum, desprovido daquele algo sutil que sempre fora sua marca de qualidade. Lisa Guizara chegou a ficar desesperada.
não sabia mais o que fazer. Então, de repente, ela resolveu radicalizar. Acompanhada de sua cachorrinha Elsie Mai, fechou o escritório e partiu no rumo do mar. Enquanto caminhava nas areias da praia, de repente, frase lhe surgiu na cabeça: conecte-se. Foi a estranha ordem recebida. Pelo menos era o que alguém lhe dizia, mesmo que ela não escutasse a voz com os seus ouvidos físicos. E o estranho fenômeno se repetiu: conecte-se. Outra vez a mensagem sem áudio percutiu numa região desconhecida do seu entendimento. Alguns passos depois, Lisa Gizara viu-se no meio de grupo de pessoas que trocavam ideias diante do quadro A Criação de Adão, de Miguel Ângelo. O famoso detalhe dos dedos de Deus e de Adão, quase se tocando, balançou o coreto da designer gráfica. Lisa ficou perplexa diante da clareza da mensagem recebida. Aquilo era muito mais do que precisava para montar ilustração perfeita em termos de publicidade. E ela fez sucesso estrondoso. Mas ninguém esqueça, não somente Lisa Gizara é a feliz beneficiária deste milagre. Os dedos do Criador em movimento para conectar-se com Adão mostram a eterna preocupação do Pai Celestial pela intimidade com os seus filhos. O tesouro citado por Jesus pertence a todos. O artista Miguel Ângelo imortalizou esta realidade. O bom tesouro de que fala Jesus é a riqueza desta graça que todos devem receber com enorme alegria. Bastará conectar-se ao Divino Espírito e todas as portas serão escancaradas para regalo e alegria de todos os filhos do reino. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, eu estou vibrando e pedindo ao Pai bênçãos de saúde, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de tudo que é bom, para todos os nossos telespectadores e para as suas famílias. Deus ampare a todos e coloque no coração de cada um esta força divina que é o amor. O amor, meus amigos, é o grande transportador das nossas grandezas e alegrias. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado a todos vocês.